Olá, tudo bem com você? Nós estamos meditando aqui na Bíblia, em ordem cronológica. Agora nós vamos dar continuidade ao capítulo 13 de Lucas. O Senhor Jesus está fazendo algumas comparações a respeito do reino de Deus. Bom, o reino de Deus, ele está dentro do ser humano. O reino dos céus é nos céus. É para onde nós queremos nos encaminhar. Bom, vamos pegar o nosso GPS? A Bíblia. A Bíblia é o nosso GPS que vai nos encaminhar para o lugar certo. Como sempre, se você tem gostado, dê o seu gosto, partilhe esse vídeo e vamos orar a Deus. Meu Pai, obrigado por ter dado essa direção. A direção é o GPS da vida. A Tua palavra nos encaminha para o caminho da verdade, da justiça, da vida. Agora eu entendo porque o apóstolo falou que o Senhor é o verbo, a palavra encarnada. O Senhor é a direção certa. Obrigado, meu Deus, por o Senhor ter posto essa palavra diante de nós. Agora eu peço que o Senhor abra e desperte nosso entendimento e a nossa fé. Amém. Eu vou começar a partir do 18, que ele dizia: aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui a compararei. É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando, lançou na sua horta, e cresceu e fez-se grande árvore. E em seus ramos se aninharam as aves dos céus. Então, veja que primeiro ela começou pequenininho, uma semente plantada no coração do ser humano, e ela cresce, né? O reino de Deus se desenvolve. O apóstolo Paulo diz isso, né? Desenvolvei a vossa salvação. No 20. E disse outra vez: aqui compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. E percorria as cidades e as aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém. Então o fermento também da mesma forma, né? Por mais que ela tenha escondido um pouco, mas ele fermentou tudo. Assim também o reino de Deus, ao entrar na nossa vida, através de uma palavra, às vezes uma palavra que você ouviu numa pregação, às vezes num áudio, numa situação, na reunião, na busca, na entrega, enfim, de N formas. Aquela palavra é como se fosse o fermento. Entrou, e quando entrou, transformou toda a sua vida, né? Toda ela se torna completa. No 23, desculpa. E disse-lhe um Senhor: são poucos os que se salvam? Que pergunta boa. São poucos os que se salvam? Porque com certeza ele deve ter entendido, né, pela forma que o Senhor Jesus estava falando, então não seriam muitos, mas poucos. Jesus respondeu. E ele lhe respondeu: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Que interessante, né? São poucos os que poucos os que se salvam, né? Então ele falou sobre a porta estreita, né? A porta estreita. Muitos procurarão entrar, mas não poderão. Por quê? Primeiro porque eles estavam divididos, né? Toda pessoa que é dividida, ela termina não se entregando a uma coisa. Então ela divide forças. A pessoa que realmente sacrificou sua vontade, ela vai fazer de tudo para passar por essa porta. O comentário do 24 diz assim: a expressão esforçai-vos está associada a empenho e valentia pela conquista de algo. Já o termo porta estreita denota restrição a uma porta. Significa que se uma pessoa deseja entrar por um lugar de difícil acesso, precisa lutar contra tudo o que impede a sua passagem. Além disso, deve deixar para trás qualquer peso que a atrapalhe. Com essa ilustração, conseguimos entender que assim também é a entrada no reino de Deus. Nesse sentido, o Senhor Jesus afirma que a busca pela salvação envolve grande renúncia pessoal. Embora a porta que conduz ao céu seja estreita e difícil, está aberta hoje aos sinceros e arrependidos. Enquanto isso, a porta larga, que não exige sacrifício, não provoca dor e não requer arrependimento, leva ao tormento eterno. Por isso que eu prefiro estar 1 centímetro do inferno, mas caminhando para os céus, no caminho certo, no caminho estreito,
do que estar a milhares de quilômetros de distância do inferno e estar me encaminhando para ele. Então, eu prefiro estar na direção certa, sacrificando, lutando, porque eu sei que eu vou chegar mais cedo ou mais tarde nessa conquista do reino dos céus. No 25. Quando o pai de família se levanta e cerrar a porta, e começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Ele vos responderá: Digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus e vós lançados fora. O comentário diz: apartai-vos de mim. No julgamento divino, muitos apelarão a Deus dizendo que fizeram grandes obras em seu nome, na tentativa de serem absolvidos das suas injustiças. No entanto, ele assegura que desconhecerá as súplicas dos enganadores, mentirosos, hipócritas. Por isso, ouvirão um retumbante não. Nessa hora, não haverá clemência e o Senhor os conduzirá à condenação eterna. Há uma grande diferença entre obras e caráter, fazer e ser. Nesse dia, não adiantará mostrar o que se fez, pois o Senhor verá quem foi cada pessoa. Diante do Altíssimo, ninguém consegue esconder quem realmente é. E que riqueza, né? Tanto do comentário do bispo, como aqui a passagem, né? Ele falou: Senhor, Senhor, abre-nos, né? Eu não sei porquê do atraso dessas pessoas, né? Mas o pai de família, quer dizer, Deus fechou a porta. Hoje a porta continua aberta, mas há de chegar esse momento em que a porta se fechará. Então, os que ficarem de fora dirão: Senhor, Senhor, abre-nos, porque temos comido e bebido na tua presença e tens ensinado nas nossas ruas. Quer dizer, eu ouvi tua palavra, né? Eu estive na igreja, eu ouvi o teu servo falando, né? Então, abre-nos. E ele fala lá, né? Digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Então aqui está a razão por que a porta não se abriu. Porque eles praticaram a iniquidade. O pecado é a separação, né? Quando nós vamos a Jesus, então há um encontro com Ele. E nesse encontro com Jesus, há um abandono da velha vida, né? O pecado. Nós passamos a viver em novidade de vida, quer dizer, o novo nascimento. O novo nascimento não é uma opção, não é uma boa ideia, não é uma sugestão, é uma necessidade, é como se fosse um mandamento de Deus. Ele falou isso para Nicodemos, ele falou assim: necessário vos é nascer de novo. Então, não é uma questão que é uma boa ideia para a igreja, é uma necessidade para a igreja. Então, Jesus veio com esse propósito, para que possamos nascer de novo. O novo nascimento nos faz ser filiados a Deus, filhos de Deus. E esses filhos, eles não estão fora, eles já estão dentro. Os que estavam fora pensavam que estavam dentro, mas no final das contas estavam enganando a si próprios. O pior engano é aquele que engana a si mesmo. E aqui está a prova de que eles não entraram. Então, a pessoa que ela pensa fazendo do jeito dela vai dar certo, que Deus ama ela do jeito que ela é, que ela pode continuar praticando todos os pecados, que está tudo certo. Aqui está a prova de que naquele grande dia essas pessoas não vão entrar e vão ficar do lado de fora. E ele não terá compaixão delas, porque o tempo da compaixão, da misericórdia é agora, né? Para você entrar por essa porta e seguir o caminho estreito. Mas cuidado, para que você não se perca realmente da fé. 29. E virão do Oriente, do Ocidente, e do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus, e os derradeiros há que serão os primeiros, e os primeiros há que serão os derradeiros. Comentário? O que ele quis dizer com os primeiros serão os últimos e os últimos os primeiros? É porque Deus, primeiramente, escolheu a nação de Israel.
mas eles se tornaram os últimos por rejeitarem o perdão de Deus. E aqueles que eram gentios, como nós, não nascemos na nação de Israel, eu não nasci. Então, passamos a ser os primeiros. No 31, naquele mesmo dia, chegaram os fariseus dizendo-lhe: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E respondeu-lhe: ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje e amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha, os seus pintos debaixo de tuas asas, e não quisestes. Essa é uma profecia que já tinha sido profetizado, né? E ele falando: Jerusalém, Jerusalém. Sabe quando o pai fala assim, ele chama você pelo seu nome, né? Sempre tem aquele nome carinhoso. Mas aqui ele falando: Jerusalém, Jerusalém, olha, cuidado, né? E ele falou assim, que mata os teus profetas. Quer dizer, aqueles que queriam bem, mas aqueles que queriam bem pregavam duro, né? Falavam dos seus erros, mas não aceitavam, então vamos matá-lo. Né? Assim também, né? Muitos querem calar a verdade, querem até impedir a Bíblia de que fale a verdade. E ele falou: quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhinhos, quer dizer, como a galinha junta os seus pintos, aqui em Portugal se chama pintainhos, né? Debaixo das asas, e não quiseste. Quer dizer, Deus hoje, ele vem usando os servos de Deus, gritando na televisão, na rádio, chamando nas ruas, folhetos, panfletos, internet. Deus está chamando, mas as pessoas rejeitam. No 35, eis que a vossa casa vos é deixada deserta, e em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Comentário: as galinhas são exímias protetoras de seus filhotes. Quando percebem a ameaça iminente, juntam os seus pintinhos debaixo de si, abrem as asas e ecoam fortes cacarejos para espantar o perigo. Contudo, pode acontecer que mesmo com essa dedicação, alguns pintinhos se dispersem e acabem devorados pelos predadores. Para expressar seu cuidado com o seu povo, o Senhor Jesus se assemelha a essa ave, fazendo com isso um profundo lamento sobre Israel. Assim, nessa metáfora, o Senhor expressa seu amor, seu zelo e também sua dor e tristeza pelo povo escolhido que o rejeitava naquele momento. Aquelas pessoas poderiam desfrutar de sua proteção, mas preferiam se afastar dele e sofrer. Anos depois, Jerusalém e os seus moradores ficariam desolados com a destruição causada pelo Império Romano. Veja que o Altíssimo tem infinitos privilégios a oferecer, sendo o maior deles a salvação, mas ele não força o ser humano a recebê-los. Será que hoje é tão diferente do que naqueles tempos? Acredito que não. As pessoas continuam vivendo da mesma forma, rejeitando o Senhor Jesus. Agora, capítulo 14 de Lucas. Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. O comentário diz assim: a hidropisia era uma moléstia incurável, caracterizada pelo inchaço no corpo devido à retenção excessiva de líquidos. Na casa onde o Senhor Jesus estava, além dos fariseus, havia um homem hidrópico. A diferença entre eles é que, enquanto o hidrópico estava inchado fisicamente, os fariseus estavam inflados espiritualmente pela soberba. Ao ver que todos, de alguma forma, estavam enfermos, o Senhor Jesus resolveu curar primeiramente o corpo do hidrópico. Em seguida, ensinou aos outros que, por meio da humildade, eles poderiam restaurar a própria alma. Sempre que alguém se deleita com elogios e honras, acumula dentro de si orgulho e presunção. Diante disso, perde o que é vital para a salvação
da sua alma, um coração humilde. Eu acho tão forte, né? Quer dizer, ele entrou naquela casa e aí você começa a perceber que tudo que o Senhor Jesus fazia, havia um propósito com aquilo, né? Ele não foi em vão comer pão lá. Houve um propósito. No 3, e Jesus, respondendo, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se, e tomando, o curou e o despediu. E respondendo lhes disse: qual será de vós o que, caindo-lhe num poço, um dia de sábado, o jumento ou o boi, o não tire logo? E nada lhes podiam replicar sobre isso. Imagine, se um deles havia acontecido isso, né? Com certeza eles iam fazer todo o esforço possível para tirar, né? Então, eles não tinham como responder ou sair dessa questão. 7. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais dignos do que tu, e vindo o que te convidou a ti e a ele te diga: dá o lugar a este, e então com vergonha tenhas de tomar o terceiro lugar. Mas quando fores convidado, vai, assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, diga: amigo, sobe mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. O comentário diz: reparando, durante o jantar na casa do fariseu, o Senhor Jesus observava a avidez daqueles homens em se assentarem nos primeiros lugares. Em todas as culturas e épocas, a vaidade humana cobiça posição e prestígio. Por isso o Salvador usou o egocentrismo dos convidados para ensinar sobre a importância da humildade. Provérbios 25, 6 e 7. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam: sobe aqui, do que seres humilhado diante do príncipe que os teus olhos já viram. Continuando o comentário. Os conselhos divinos não se tratavam de regras de boas maneiras, mas de virtudes espirituais essenciais à salvação. O humilde tem bom senso e prefere honrar ao próximo ao invés de si mesmo. Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Concluindo, já aquele que se exalta devido ao seu egoísmo, afasta as pessoas de si. O humilde jamais busca louvor alheio para se sentir valorizado, pois sabe que o seu valor vem do alto. Por causa dessa essência, receberá do Senhor a honra devida. Em contrapartida, a recompensa da soberba é a desonra eterna. Eu vou ler até esse versículo, mas nós vamos continuar depois meditando nesse mesmo capítulo, porque eu quero dedicar mais tempo ao que vem a seguir, a essa questão da humildade, do orgulho. Quer dizer, aqueles homens estavam ali observando Jesus, né? Eles estavam querendo achar alguma coisa em Jesus, mas a intenção deles não era boa. Por isso que o Deus falou para Samuel: eu não vejo como vê os homens. O homem vê apenas o exterior, né? Aqueles homens gostavam, já estavam habituados a pessoas que queriam bajulá-los, né? Fazer a vontade deles para serem vistos, reconhecidos. Jesus não estava preocupado em ser reconhecido por eles, nem ser aceito por eles, né? Jesus apenas queria falar a verdade. Nós vivemos numa sociedade hoje, principalmente os mais jovens, que eles têm essa busca, né? Eles buscam isso com muita força, eles querem ser aceitos no meio em que vivem, eles querem ser aceitos no meio dos colegas, na escola, em casa, na vizinhança. E para isso eles se submetem a coisas que são duvidosas e que mais tarde vão trazer consequências terríveis para as suas vidas. Mas você pode ser diferente, escolhendo e servindo a Deus e tendo a plenitude da vida com você, tá bom? Que Deus continue abençoando. Até o próximo vídeo.